Vitor. Vai lá, meu filho. Nesse momento, sendo tirado ele, que ele não prefere não falar. Nós estamos acompanhando agora a viatura. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não quer Ele não quer falar nada, Ele não quer falar. Ele está nesse momento deixando aqui o local. Ele indo fazer exame de corpo de delito, Bruno. Nós estamos aqui acompanhando neste exato momento os policiais civis que efetuaram a prisão. Doutora Cláudia Germano já assinou a requisição para exame de corpo de delito e agora ele vai ser encaminhado agora para o Departamento de Medicina Legal, deixando nesse momento a Delegacia da Mulher. Ele foi preso por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça e nesse momento nós vamos acompanhar aqui, saber o que é que a delegada pode nos adiantar aqui sobre o fato. A doutora Cláudia Germano acaba de chegar aqui no local, nós vamos acompanhar aqui, a imprensa já está aqui no local, acompanhando. Então, o acusado ele foi preso, o que a gente pensava que se tratava apenas de um vídeo, de um fato isolado, não foi. No decorrer das investigações, descobriram que outras investigações pairavam contra o mesmo acusado, inclusive investigações de violência doméstica contra a mulher. Então, compareceram outras testemunhas a respeito de fatos seríssimos praticados pelo acusado. O acusado ameaçou 2 testemunhas aqui na Delegacia da Mulher, no decorrer das investigações. Eu tomei conhecimento e representei pela prisão do acusado, que foi preso hoje por força do mandado de prisão e estará à disposição da Justiça. Delegado, inclusive, ele é bastante frio, saiu, não se importando com nada, não quis falar. Nós estamos acompanhando ao vivo. Ele tem direito ao silêncio, né? A gente tem que respeitar. Doutora, mandado de prisão temporário, preventivo? Preventiva, prisão preventiva. Esse mandado de prisão aí só pode ser expedido Nós estamos por conta aqui das ameaças, né? Por conta das ameaças, por conta no caso da agressão física perpetrada dentro do elevador, que as imagens falam por si só, a gente vê nitidamente uma mulher sendo arrastada pelos cabelos no elevador. Com essa prisão dele, dá mais segurança às vítimas para procurar a delegacia? As vítimas e as testemunhas para não serem mais ameaçadas. Então, delegada, quer dizer que tem outros casos? Existem outros casos em tramitação. A senhora tem contato já com a vítima? Já entrei em contato com a vítima, ela veio depor na delegacia, entretanto ela não quis medida protetiva. Ocorre que, como eu falei, outras investigações estão em tramitação contra o mesmo acusado. Doutora, o que é que ela diz? O que aconteceu naquele dia? Ela disse que ele estava tentando impedi-la de sair do apartamento por questões de segurança, mas a gente vê que existe ali uma agressão física contra a mulher. Delegado, inclusive, ele disse que... Nós estamos acompanhando ao vivo aqui. Mas isso aí é uma alegação dele. As imagens, como eu falei, já falam por si só. Nenhuma mulher deve ser tratada daquela forma. Ali existe uma agressão nítida, uma agressão à integridade física dela. Essa ação incondicionada, doutora, essa ação incondicionada que a senhora, inclusive, pediu a preventiva dele, é importante a lei, porque caso ela não quisesse representá-lo contra ele, né? Exato. A ação é incondicionada porque, mesmo a vítima estando no ciclo da violência, dizendo que não foi agredida, a gente sabe que ela foi agredida fisicamente e a lei diz que o procedimento deve continuar, mesmo contra a vontade da vítima. Então, veja, não foi um fato isolado. Temos outras investigações em curso, inclusive em outras delegacias da mulher contra ele. Ele ameaçou testemunhas aqui, que já é outro crime chamado coação no curso do processo, foi representada pela prisão preventiva dele, ele está preso agora, foi encaminhado à audiência de custódia e está à disposição da Justiça. Doutor, o que é que ele falou para a senhora quando foi intimado? Ele falou que aquele vídeo não retrata uma agressão física, na ótica dele não seria agressão. Né? Doutora, é verdade que ele já tem a OAB cassada, inclusive, por problemas em virtude do emprego dele de advogado? Essa seara da OAB, eu só tomei conhecimento que foi suspensa, né, a OAB dele, mas eu não sei maiores detalhes. Agora ele passa por audiência de custódia. A audiência de custódia na data de hoje. Vamos aguardar. Então, ele está à disposição da Justiça nesse momento. A senhora falou um pouco tem um processo que... Como é que foi esse passo a passo aqui dentro da delegacia?
como é que ele se mostrava em relação ao comportamento dele? Ele estava bastante tranquilo com relação aos fatos do elevador. Inclusive, no dia que ele foi interrogado aqui, eu o interroguei também a respeito de outro fato, através de uma carta precatória que outra delegada me enviou com relação à delegacia da mulher. Outro fato em que ele é acusado de violência doméstica, mas ele sempre bastante tranquilo. Delegada, agora em relação àquele outro caso que a companheira dele se jogou do apartamento, vocês também vão investigar tudo isso? Esse fato é da competência da Delegacia de Homicídios, né? Mas outros fatos foram colocados dentro do inquérito e serão remetidos para lá. A família dessa mulher... Bom, Bruno, deixa eu conversar com você aqui, porque ela está respondendo a diversas perguntas de pessoas aqui, inclusive da imprensa. Pois não, Bruno, deixa eu te ouvir. Quero já te agradecer, inclusive se puder você fazer essa pergunta à doutora Cláudia. Eu sei que cada caso é um caso, mas ela também é a delegada do caso do doutor João Paulo Casado. Pergunte a ela, por gentileza, por que nesse caso o doutor João Paulo está sendo preso ou melhor, o doutor José César está sendo preso e o médico não? Que essa é a principal pergunta hoje no estado da Paraíba. Por que esse foi preso e o médico não foi? Ok, Bruno, nós vamos tentar. A doutora Cláudia Germana já está aqui conosco. Doutora, muito obrigado. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Tem sido constante, né? Por onde a senhora passou, tem deixado sempre um trabalho importante. Neste caso específico, a prisão dele foi solicitada pela senhora, porque existe casos também, por exemplo, daquele médico, João Paulo Casado, que não teve a prisão solicitada, mas que foi negada pela justiça. Nesse caso específico, foi pela coação das testemunhas, né? Pela coação das testemunhas, pela agressão física também, que ocorreu naquele vídeo do elevador. Embora a vítima tenha não querido medida protetiva e tenha minimizado as agressões existem e foram colocadas dentro do inquérito. Então, no caso específico dela, por ela não ter contribuído, inclusive, uma denúncia, mas a ação incondicionada vale, né? É direito da vítima falar ou não falar, né? Mas a ação incondicionada continua dentro do inquérito e o procedimento hoje, inclusive, foi concluído e será tudo enviado para a justiça. Uma resposta imediata, né, doutor? Uma resposta imediata na medida do possível, né? Porque quando a vítima vem no dia do flagrante, a gente consegue fazer uma prisão em flagrante do acusado. Quando passa mais de 24 horas, a gente necessita instaurar uma portaria, fazer toda a investigação e representar pela prisão do mesmo. Okay. Aos seus agentes, a senhora também fica aqui o reconhecimento do trabalho, porque não é fácil, né? Porque foram 3 endereços, várias campanhas foram efetuadas. Na verdade, foi um trabalho de equipe, né? Então, eu agradeço à Delegacia da Mulher, os agentes, a equipe de investigação, Delegacia da Mulher, Zona Norte da capital. Foi um trabalho efetuado em equipe que redundou com a conclusão dessa prisão por força de mandado. Esse inquérito que a senhora está catalogando com as informações que foram requisitadas, até quando a senhora deve encaminhar à justiça? Hoje mesmo eu encaminho à justiça. Já com novas informações? Já sim, tudo concluído na data de hoje. Doutora, muito obrigado pela atenção, viu? Obrigada também. Bom dia. Okay. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Então está aí a doutora Cláudia Germano, gentilmente atendendo aqui a imprensa, Bruno, e ela respondeu exatamente esse seu questionamento. Inclusive, a delegada responsável que solicitou a prisão do médico, que foi negado pela justiça. Neste caso específico, ela se municiou de todas as provas, inclusive com coação e ameaças a testemunhas, e solicitou e foi dado a determinação com prisão preventiva, neste caso específico deste advogado que saiu agora há pouco, deixando aqui a delegacia para que ele possa fazer exame de corpo de delito e depois ser encaminhado à carceragem e deve passar agora pela manhã por uma audiência de custódia. Ao vivo, Washington Luiz para o programa Tribuna Livre. É com você. Obrigado, Washington Luiz. Esse é mais caso. Esse é mais um caso para ter dado exemplo. Esse caso aí que vocês estão vendo é um caso que serve de exemplo. Eu pedi ao Washington Luiz para fazer essa pergunta e se a doutora Cláudia estivesse aqui comigo, eu tinha feito essa pergunta à senhora, doutora Cláudia, que o caso lá do médico doutor João Paulo deveria ter sido esse desfecho também se tivesse acontecido o mesmo esforço da delegacia que aconteceu com esse caso aí. Aquele caso do doutor João Paulo, houve ali algo que se deixou a desejar por parte da Polícia Civil. O caso não teve a tramitação devida que deveria ter. Então, aquele caso deveria ter servido de exemplo também.
O caso do Dr. João Paulo deveria ter tido o mesmo desfecho, porque as cenas do Dr. João Paulo são bem mais graves que essas cenas aqui. Todas as duas cenas são graves de atos de covardia. E o caso dele não teve também exatamente pela condução do processo, que deveria ter sido conduzido de uma forma mais rápida dentro da tramitação do inquérito da Polícia Civil. Nesse caso aqui, o desfecho. E isso tem sim que servir de exemplo. Eu vou para um intervalo, já volto, estou com o tempo estourado. Tribuna Livre, com Bruno Pereira.